O Senhor tem para nos dizer nessa noite, sabendo que o nosso Deus ele já tem falado conosco, Ele já tem demonstrado misericórdia para conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, no capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. Nós estamos fazendo uma pregação expositiva por toda a carta aos Efésios. Nós, graças a Deus, já conseguimos chegar até aqui o capítulo 4. Nós vamos hoje a partir do versículo 17 até o versículo 32, se assim Deus nos permitir. Efésios, capítulo 4, do versículo 17 em diante. Amém? Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, que tenham ao que repartir. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, abre o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos, Pai, aprender e ouvir de Ti, Senhor. Para que não sejamos apenas ouvintes, mas também sejamos praticantes, que a Tua palavra fique gravada no nosso coração, para que nós possamos, Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, durante toda a carta aos Efésios, nós vimos aqui boa teologia, nós vimos aquilo que Deus fez durante toda a eternidade e preparou durante toda a eternidade, criando e demonstrando através do apóstolo Paulo o tamanho e a grandeza do seu poder. Nós vimos lá atrás, fazendo uma recapitulação rápida, que Deus ele demonstra o tamanho da sua glória na salvação do homem. Nós vimos lá atrás Deus demonstrando como Ele operou essa salvação, de que maneira Ele fez com que essa salvação chegasse até mim e até você. Ele vai mostrar, o apóstolo Paulo vai mostrar o quanto de poder e autoridade Deus usou e Deus fez para que nós fôssemos salvos, para que pecadores fossem salvos. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo mostra o nosso estado antes de Deus nos encontrar. O apóstolo Paulo mostra para mim e para você que a nossa salvação foi por pura graça, e somente pela graça, nada mais além da graça salvadora e redentora do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vimos também o apóstolo Paulo mostrando para mim e para você como que nós devemos responder a essa graça derramada sobre a nossa vida. Ele vai colocar ali, vai dizer uma das frases mais bonitas que eu acho desse livro, que é, quando eu penso sobre tudo isso, eu me ponho de joelho.
Quando o apóstolo Paulo pensa sobre o tamanho da salvação, sobre a grandeza da salvação, sobre o sacrifício que foi empenhado para que nós fôssemos salvos, para que ele mesmo fosse salvo, o apóstolo Paulo se coloca de joelhos em gratidão, de joelhos em louvor a esse Deus Todo-Poderoso. E nós vimos aqui também agora o apóstolo Paulo mudando a sua maneira de falar. Ele começa explicando como que Deus operou essa salvação, quão grande essa salvação, e o apóstolo Paulo agora começa a doutrinar a igreja de como a igreja deveria responder a essa salvação, de como corpo nós deveríamos responder a essa salvação. E nós entramos aqui no capítulo 4, o Richardson pregou alguns dias atrás, que o apóstolo Paulo vai até mostrar como que a igreja, sendo um corpo, ela trabalha, ela anda, ela caminha, e aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer alguns dos dons que nós devemos usar na igreja, e que a igreja, ela estabelece, que o Senhor estabelece para o bom cumprimento do corpo. Ele vai falar sobre o pastor, mestre, o pastor que ensina, que cuida, que mostra o caminho para a ovelha. Ele vai falar sobre o profeta, ele vai falar sobre diversos dons que são operados no meio da igreja. E quando chega aqui agora, nesse pedaço do texto, nessa parte de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar como cada membro desta igreja deve responder à salvação que foi operada nele. Como membro, de que maneira que ele deve agir? Como membro, como cristão, como servo do Deus Todo-Poderoso, de que maneira que esse cristão deve andar? E o apóstolo Paulo vai aqui fazer uma breve recapitulação entre o estado anterior e o presente estado dos Efésios, e que serve para mim e para você. O estado que nós estávamos e o estado que nós estamos hoje. E de que maneira nós devemos agir e fazer com cada área da nossa vida. E ele começa dizendo, assim, versículo 17, acompanha comigo. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui para os Efésios e para mim e para você, de que nós agora que fomos alcançados por tão grande salvação, nós agora que vivemos a vida de Deus, que encontramos o caminho, a verdade e a vida, ou melhor, que fomos encontrados pelo caminho, pela verdade, pela vida. O apóstolo Paulo diz para nós que nós, de maneira nenhuma, ele insiste, ele fala mais uma vez, ele quer chamar a nossa atenção para esse tema, que nós não devemos mais andar como o ímpio, nós não devemos mais andar como aqueles que não amam a Deus. Nós não devemos mais fazer e agir da maneira que o ímpio age. E aí alguém pode dizer, mas como que nós estamos agora como cristãos? Como que nós estamos agindo como ímpio? De que maneira nós estamos fazendo o que o ímpio faz? Ou quando é que nós agimos dessa maneira? Simples. Todas as vezes que nós olhamos para a verdade de Deus e preferimos a mentira, nós agimos como ímpio. Porque o que o ímpio faz é se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso. Impiedade é rebelião. A pessoa, quando ela é ímpia, ela vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Então, quando eu posso escolher o certo e eu escolho a coisa errada, eu estou sendo ímpio. E o apóstolo Paulo aqui claramente está dizendo para você, nós não devemos fazer isso. E por que nós não devemos? Qual é a diferença entre nós que fomos alcançados por Jesus e o ímpio? A mente do ímpio, ela está escurecida. A mente do ímpio, ela está tomada pelo pecado. A mente do ímpio, ela pensa e respira aquilo que vai contra a vontade do Todo-Poderoso. O ímpio, ele não tem cuidado em agradar a Deus. Ele não tem zelo em agradar a Deus. Ele não tem temor em ir contra Deus. O ímpio, se ele precisar de fazer algo para o seu bel prazer, mesmo que ele saiba que é pecado, ele vai fazer. E em algum momento, de alguma maneira,
ele vai ter uma desculpa para isso. Mas que não significa que não apazigua ou que não paga o erro que ele está cometendo. Tem uma música que diz que não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. É impossível. É impossível. É impossível que nós venhamos a fazer alguma coisa errada de alguma maneira certa. O ímpio, ele dá justificativa. Não, eu estou fazendo isso, por mais que eu esteja errado, eu estou fazendo isso para um bem maior. Não é um bem maior. Mas a mente obscurecida, a mente cegada, o coração endurecido, como diz aqui, faz com que o ímpio tome atitudes e faça coisas que ele acredita piamente que ele está fazendo a coisa certa, ele acredita completamente que ele está agindo da maneira certa, mesmo ele sabendo que está errado. O problema não é quando o ímpio faz isso, o problema é quando nós fazemos isso, e o quanto que nós fazemos isso, e quantas vezes nós fazemos isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu insisto, olha o que ele diz, assim eu lhes digo no Senhor. Quando ele coloca aqui no Senhor, é para que nós tenhamos o entendimento de que existe uma veracidade nisso. Ele não está falando algo que está surgindo da cabeça dele. Ele não está dizendo algo que ele está pegando ao léu. Não. Ele está dizendo isso no Senhor. E por que no Senhor? Porque o próprio Deus vai dizer que Ele é santo, que Ele é separado, que Ele não pode se misturar com o mal, que Ele não pode conviver com aquilo que é pecado. E nós lemos aqui no texto de Isaías, que caiu como uma luva, de que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. A nossa mente, quando nós andávamos nos caminhos tortuosos, quando nós estávamos mortos de nossos delitos e pecados, era uma mente obscurecida. Era uma mente que, quando olhava para a verdade de Deus, preferia a mentira do pecado. E é isso que o ímpio faz. Quando nós olhamos um coração endurecido, nós vemos logo a figura de quem? Faraó. Faraó está lá no Egito, Moisés chega diante dele e diz, olha, o Senhor diz o seguinte, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. O coração de Faraó, endurecido, ele diz, eu não vou deixar. Faraó vê todas as pragas passarem diante dos seus olhos, toda a ruína do seu povo. Faraó vê tudo desmoronando, mas o seu coração obscurecido e endurecido não permite com que aquele povo saia. E é interessante que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus, mas o Faraó escolheu não deixar o povo sair. Ele decidiu não deixar o povo sair. Porque mesmo que Deus tenha endurecido o seu coração, aquele coração pecaminoso, afastado de Deus, separado de Deus, escolheu fazer aquilo. E nós vemos isso hoje. O caminho vai levar para o abismo. O caminho está levando para algo que não é bom. O ímpio decide caminhar por ele. O ímpio decide ir neste caminho. E o apóstolo Paulo faz um apelo a mim e a você. Eu insisto que não vivam mais como os gentios. E é interessante que nós olharmos que Paulo está falando aos Efésios e ali havia uma cultura grega naquela época. Os gregos tinham dezenas de deuses. Os gregos olhavam para dezenas de imagens. Cada um seguia o seu próprio pensamento. Cada um fazia a sua própria vontade. Existem coisas que os gregos faziam que para nós hoje é absurdo de qualquer pessoa fazer. E eles seguiam esse caminho. Os judeus, eles viviam dentro de um contexto que eles foram separados desde a sua fundação como povo para servir ao Deus Todo-Poderoso. Mas os gentios não. Eles não conheciam a Deus. Eles não sabiam os parâmetros estabelecidos pelo Deus Criador de todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para os gentios, ele diz, não andem mais nesse caminho, não façam mais isso, não andem mais como vocês andavam antes, não façam mais como vocês faziam antes, não andem mais assim. E ele diz, versículo 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus.
Então o apóstolo Paulo aqui vai dizer para eles o seguinte: olha, alguns de vocês não viram o Senhor, mas vocês foram ensinados em todos os caminhos que Ele disse. Em tudo aquilo que Ele falou, e tudo aquilo que Ele falou foi transmitido a vocês. Vocês sabem o que Cristo disse. Vocês sabem o que Cristo falou. Nesse momento da história aqui, irmãos, nós estamos mais ou menos no ano 61, 62, depois de Cristo. Cristo já tinha pelo menos 30 e alguns anos, quase 30 anos, que tinha passado pela cruz. E aquela notícia, aquela boa notícia, já havia se espalhado por todos os lugares, por toda a Ásia Menor, por todas as regiões aqui que nós vemos o texto bíblico falando. Então as pessoas conheciam sobre Jesus, elas sabiam sobre Jesus. Os crentes, mesmo aqueles que eram dos gentios, conheciam a Jesus, sabiam quem Jesus era, sabiam para quem eles estavam adorando, a quem eles estavam adorando, a quem eles estavam servindo. E o apóstolo Paulo lembra eles aqui: olha, vocês, não foi isso, ser como gentios, viver no engano, viver com o coração duro, viver em depravação, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês ouviram de que Ele foi santo, de que Ele foi obediente, de que Ele foi justo, de que Ele foi bom, de que Ele ajudou, de que Ele foi correto, de que Ele foi honesto. Foi isso que vocês ouviram de Cristo. Foi isso que vocês aprenderam sobre Ele. E é assim que vocês devem andar. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E onde que acontece isso? Em que momento isso aconteceu? De que maneira nós fomos despidos do velho homem? No momento em que nós fomos ali tocados pelas águas do batismo. É interessante que eu estava lendo um comentário de que havia um costume em algum momento de que as pessoas elas entravam para ser batizadas nuas. Já pensou? Porque as pessoas entendiam que queriam abandonar literalmente até aquilo que eles vestiam, de que maneira que eles vestiam. E é lógico que isso não continuou, né? Obviamente, mas que em algum momento, em algum lugar, alguém decidiu fazer esse tipo de coisa. Apesar de que isso parece muito mais com legalismo do que fé verdadeira. Porque não está na roupa que você veste, não está no calçado que você usa, não está no tipo de roupa que você está vestido. O velho homem mora e habita dentro do coração pecaminoso. É lá que ele está. Nós aqui não precisamos de fazer esse tipo de coisa e não precisamos tomar esse tipo de atitude, porque nós sabemos que não é o que entra, não é o que está no exterior que contamina o homem, mas é o que sai do homem. Quando nós fomos batizados, quando nós encontramos ali e fomos nas águas do batismo, nós declaramos com aquele ato de fé que nós morremos para o mundo. E nós estamos ali enterrando o velho homem. Nós estamos ali colocando e matando o velho homem. Então nós nos despimos desse velho homem. E aí nós fomos o quê? Com aquele ato? Revestidos de um novo homem, criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E aqui é interessante que nós precisamos pensar que nas águas do batismo nós enterramos o velho Adão, que trouxe a mim e a você o pecado, e quando saímos das águas do batismo, nós nos revestimos do novo Adão, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Se no primeiro Adão trouxe a morte ao mundo, o último Adão, Cristo, ele trouxe vida. Então nós não fomos revestidos de morte, nós fomos revestidos de vida no momento em que nos levantamos das águas do batismo. E aí ele diz, depois de falar sobre tudo isso, ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. E ele coloca aqui, colocando a primeira característica de alguém que anda na luz, de alguém que é salvo em Jesus Cristo. Nós abandonamos a mentira e nós falamos a verdade. E isso é uma luta na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos têm dificuldade, ou quase todos têm dificuldade de se manter na verdade, por N motivos. E como eu disse lá atrás, que nenhum deles justifica. Nós devemos abandonar a mentira, deixar de falar aquilo que é enganoso e começar a usar e viver a verdade.
pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. E nós precisamos nos lembrar que a mentira, ela não fere apenas a nós, mas fere ao corpo todo. Toda mentira fere ao corpo todo. Quando vocês ficam irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E aqui o texto vai dizer que nós podemos sim ficar irados. E que ira é essa? É aquela ira justa, é aquela ira santa, é aquela ira que está irado contra a impiedade, que está irado contra tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. O que o apóstolo Paulo está nos aconselhando é que nós não venhamos a permitir que essa ira, ela tome o nosso coração de tal maneira que nós venhamos a, de alguma maneira, dar vazão ao diabo e venhamos a pecar depois de nos irar. O que nós não podemos é olhar para a injustiça, ficar irados com a injustiça, querer a justiça sobre aquilo, e deixar com que isso tome o nosso coração de tal maneira em que nós vamos permitir com que aquela ira se torne um pecado, que nós venhamos a blasfemar, ou que nós venhamos a murmurar, ou que nós venhamos a denegrir, ou que nós venhamos a fazer algum tipo de gesto, ato ou palavra que se torne pecado. As pessoas usavam muito esse texto para dizer para o marido e a mulher, né? Ó, você brigou com a esposa brigou com o marido, não deixa o sol se pôr sobre a ira não, resolve antes e tal. Mas esse texto se aplica a todas as iras que nós vivemos no nosso dia. Todas elas, não só no matrimônio. Porque em muitos momentos do dia nós ficamos irados, muitos momentos. O que nós não podemos é pecar. Aconteceu uma situação interessante essa semana, para a gente poder ilustrar isso aqui. Eu mandei até uma mensagem no grupo dizendo que meu telefone tinha sido hackeado e tal, e que alguém tinha pedido dinheiro para minha mãe, aquela coisa toda. O cara pegou a minha foto no WhatsApp, colocou no número dele e entrou em contato com a minha mãe, eu não sei como, e disse: mãe, aqui, grava esse número aí, porque eu vou usar ele para trabalhar. E minha mãe foi lá e gravou, na inocência, gravou. Daqui a pouco o cara mandou assim: mãe, aqui, eu preciso de R$890 agora, senão a minha conta vai bloquear. Aí minha mãe enlouqueceu, né? Meu Deus, que conta é essa que vai bloquear de Thiago e tal, aquela coisa toda? Mas como isso, meu filho? De que maneira e tal? Não, eu vou mandar para a senhora o número, a senhora manda e depois eu te explico. Aí quando o cara mandou o número, não tinha nada a ver, né, com o meu nome, não tinha nada a ver comigo e tal. Aí minha mãe pegou e mandou uma mensagem minha assim: fala o nome do seu irmão para mim, você já pediu o seu irmão? Você perguntou ao seu irmão? Aí o cara mandou uma mensagem assim: irmão? Aí minha mãe ligou o sinal de alerta, né? Com certeza não era nada. Só que o que aconteceu? No período que estava rolando isso tudo, minha mãe estava tentando me ligar. Só que onde é que eu estava? Lá no meio do mato, na roça, fazendo entrega, e o telefone não funcionava. Minha mãe estava quase tendo uma parada cardíaca aqui, meu irmão também estava, Milena também estava, todo mundo louco, sem saber. Quando eu cheguei no lugar que deu sinal, que trilhões de mensagens, né? Eu: não, mãe, não fui eu não, então, não, sei que não é você, mas eu pensei que alguém tinha feito alguma coisa e tal. O cara vai sequestrar alguém que não tem dinheiro, o cara vai ter que pedir para dois, né? Então o que acontece? Aí nisso, nós ficamos irados, né? E eu confesso que eu pequei. Na minha mente eu esculhambei o ser humano. Eu falei: cara, quase matou minha mãe, que não sei o que, aquela coisa toda. E aí, quando chegou de tarde, naquela correria de trabalhar, quando chegou de tarde, eu ia mandar mensagem para minha mãe e assim: mãe, manda um número para mim aí que eu vou mandar uma mensagem agora para esse infeliz. E aí, irmãos, olha, não é para me gloriar não, porque isso aqui somente Deus pode fazer. A minha vontade era outra. Aí esse cara não conhece Jesus. Ele realmente é um infeliz. Esse cara, ele não sabe quem é Cristo. Isso que ele está fazendo, ele não faz ideia de quem é Jesus. Ele é um miserável pecador. Eu era um miserável pecador. Cristo teve misericórdia de mim. Como é que eu não terei misericórdia dele? Eu mandei mensagem para minha mãe. Falei: mãe, eu ia te pedir o telefone para poder fazer assim, mas depois eu pensei melhor. Faz o seguinte, manda uma mensagem para ele, fala para ele se arrepender dos pecados dele. Que existe um Deus que é poderoso para salvar a vida dele, resgatar ele do pecado, de onde ele está, e trazer ele para uma luz que ele nunca viu na vida dele. Trazer ele para um lugar que ele nunca esteve na vida dele. E aí a minha mãe mandou uma mensagem para mim: Thiago, você sabe que eu estava pensando nisso? Eu xinguei tanto ele durante o dia, que depois eu me pedi perdão a Deus, me arrependi, pedi perdão a Deus e ia mandar uma mensagem para ele. Foi isso que minha mãe fez. Mandou uma mensagem para ele, dizendo para ele se arrepender dos pecados dele, dizendo para ele poder procurar a Cristo, que Cristo poderia resgatar ele daquela vida que ele estava levando. E por que eu disse tudo isso?
Porque você pode se irar com esse fato. Você pode ficar irado com isso. O que você não pode é pecado. O que você não pode é deixar com que essa ira, ela tome o seu coração de uma tal maneira que você se esqueça, que eu e você, que nós venhamos a nos esquecer que nós também éramos miseráveis pecadores, ímpios, inimigos de Deus, filhos da ira de Deus. Merecíamos a justa paga pelos nossos pecados, e Deus teve misericórdia de nós e nos salvou. Então Ele pode também ter misericórdia desse homem, Ele pode também ter misericórdia dessa pessoa, e nós precisamos nos lembrar disso todos os dias quando ficarmos irados. E Ele continua: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver necessitado. O apóstolo Paulo aqui ele vai dar a ideia de trabalho, no lugar do roubar, do furtar, e não apenas para que a pessoa se sustente, ou porque é digno que o homem trabalhe. Mas o apóstolo Paulo aqui vai dizer algo além disso. Ele vai dizer: olha, você deve trabalhar para se sustentar, até porque o texto bíblico vai dizer que aquele que não trabalha não deve comer. Então o homem deve trabalhar, deve trabalhar. E o apóstolo Paulo diz aqui: se você roubava, você pare de roubar, agora você trabalha, para que você tenha um salário das suas mãos, com aquilo que você fez de bom, de útil, você tenha com que repartir com o seu próximo, com que você possa dar àquele que é necessitado. E existe honra nisso, existe glória ao Senhor nisso. Não é apenas o ato de que antes você não trabalhava, de que antes você cometia um delito, de que antes você fazia coisas erradas. Você agora, além de não fazer mais isso, você é alguém virtuoso. Você é alguém bem-aventurado, porque é melhor dar do que receber. Então o apóstolo Paulo aqui vai dizer para nós abandonarmos a mentira, para nós termos cuidado no momento em que nós nos irarmos, para nós não cometermos mais pecados como de furtar, e não apenas não furtar, mas começar a abençoar aqueles que têm necessidade. E ele vai dizer um outro aqui agora. Ele diz aqui, olha: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Os cristãos hoje, eles têm falado coisas, eles têm falado algumas palavras que seriam um escândalo há 20 anos atrás. Coisas que hoje está normal as pessoas falarem, por palavras que hoje as pessoas falam na maior naturalidade. Antigamente, em qualquer igreja que você falasse qualquer uma dessas palavras, era um absurdo. Eu ainda hoje não tenho coragem de falar certas palavras hoje que membros, obreiros, pastores têm falado nas suas redes sociais. Eu não tenho a coragem de falar o que esses homens falam. Estampam em suas camisas certas palavras que eu não tenho coragem de falar essas palavras. E eu acho interessante de que o texto aqui quando está falando de não ter na nossa boca palavras torpes, palavras que não edificam, ele não está dizendo apenas de palavras com conteúdo sexual, ou que falam sobre órgãos sexuais, ou que falam sobre palavras de baixo calão. Independente se é cultural ou se não é cultural, se num lugar significa uma coisa e se em outro lugar significa outra coisa, independente disso, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que na nossa boca não deve ter palavras que insinuem esse tipo de coisa. E aqui, o palavra torpe ainda acrescenta que na nossa boca, e aí é uma coisa que o Richard estava falando aqui na leitura da lei, deve sair da nossa boca o do que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de bons pensamentos, está cheio de coisas que edificam, está cheio de coisas que vão trazer algum benefício para o próximo, que na nossa mente tem coisas que vão edificar o próximo, é impossível que da nossa boca vai sair uma palavra torpe. Sai da nossa boca o que está cheio no nosso coração. Palavra torpe também se aplica aqui à fofoca. A pessoa tem prazer em falar da vida de outra pessoa. A pessoa tem prazer em dizer o que a outra pessoa está fazendo,
pensando, sentindo o problema dela, e o problema que ela não tem, que ele tem, que ela não tem. E na maioria das vezes, quando a pessoa fala sobre esse tipo de coisa, não é porque ela quer ajudar, contribuir, ou ela não tem nem coragem de falar na frente da pessoa. É só mesmo, simplesmente porque ela quer comentar o assunto. Ele quer comentar o assunto. E ali existe um grau de soberba, porque quando a gente trata de certos assuntos, ou quando a gente fala mal da vida da pessoa, a gente está se colocando numa posição de que a gente pode falar daquela pessoa, de que a gente tem algum direito de falar daquela pessoa. A gente acaba falando das outras pessoas numa naturalidade tão grande que a gente se esquece de olhar para o nosso próprio umbigo. O meu irmão, ele comete um erro, ele comete um pecado, e eu chego diante dos outros e falo, não, porque fulano fez isso, fez aquilo outro, agiu assim, cometeu esse erro, cometeu aquele outro. E quantos erros que eu estou cometendo? Eu fui bênção na vida daquele irmão, e eu sentei com ele e falei, olha aqui, vamos orar aqui juntos, vamos tentar lutar contra esse pecado, e eu vou te falar o meu e você luta junto comigo. Eu não fiz isso, sabe por quê? Porque isso dá trabalho, isso é cômodo, me tira da minha zona de conforto, faz com que eu diga quem eu sou para outra pessoa. Mas eu falar da outra pessoa, isso pode. Não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. Não saia. Irmãos, vamos tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Vamos começar a ter um pouco mais de cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Eu sou alguém que eu não falo palavrão. O motivo de eu não falar palavrão não é porque não é nem por causa em si da igreja em si. Eu não falo palavrão, eu não falo palavras torpes, palavras com conteúdo desse tipo, porque eu fui ensinado a não falar assim. Eu acho uma tremenda falta de educação uma pessoa falar um palavrão. Homem falar palavrão é terrível, mulher falar palavrão é deplorável. Aí alguém pode dizer, isso é machismo, isso daqui, pode pensar o que você quiser. Existe uma beleza na mulher que aos meus olhos é terrível, que ela fira isso falando palavras que não devem ser faladas. O homem é truculento, o homem do jeito que é, mas é terrível esse tipo de coisa. Se o ímpio falando esse tipo de coisa é terrível, o crente então é para acabar. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, os gentios fazem isso, não façam. Nós nos despimos do velho homem que fazia esse tipo de coisa. Nós nos revestimos do novo homem que não faz esse tipo de coisa. Eu não consigo imaginar Jesus xingando. Eu não consigo imaginar. Aí, Jesus falou assim, que parece isso. Irmãos, eu não consigo olhar para o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Verbo vivo, e imaginar Ele falando uma palavra torpe. Eu não consigo. Eu não consigo olhar para o Todo-Poderoso, o Verbo vivo, imaginando Ele fazendo uma fofoca. Eu não consigo. E aí, se nós devemos imitar a Cristo, se nós devemos fazer o que Ele fez, porque nós fomos revestidos de Jesus, Ele é a nossa justiça. Nele nós fomos santificados. Como é que nós vamos fazer o que nós fazíamos antes? Andar como andávamos antes. E assim, o mais interessante disso é ter que falar isso com o crente. Isso é que é mais complicado. Porque o crente, talvez o novo na fé, precise de ouvir esse tipo de coisa, entender esse tipo de coisa. E talvez essa palavra para nós seja para nos lembrar de que nós não devemos fazer isso se nós começamos a fazer, ou se nós retornamos a esse tipo de erro. Então, olha, falar a verdade, não deixar o sol se pôr sobre a ira, não furtar, não falar palavras torpes, não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aqui é uma coisa interessante. Entristecer o Espírito Santo de Deus, que nós fomos selados. Quando de que maneira nós fazemos isso? Como nós agimos como ímpios, nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui está imbuído nele, está sobre ele a palavra entristecido. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um ser, não é uma força, ele não é alguém avesso, ele é uma pessoa, ele é alguém. É porque quando a gente pensa sobre a Trindade, nós vemos Deus como aquele homem velhinho que está sentado no trono, nós vemos Jesus como esse homem de cabelos
compridos, com furo nas mãos, e o Espírito Santo a gente pensa que é uma luz, né? É um vento, um fantasma. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, é alguém que nós nos relacionamos com ela. E nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós ferimos o corpo de Cristo. Quando, ao invés de agirmos e fazermos aquilo que devemos fazer para benefício da sua igreja, porque o Espírito Santo, ele age no meio da igreja, ele está com a igreja, ele vive com a igreja, nós preferimos cumprir e fazer coisas que agradam a nós mesmos, a nossa natureza humana, aquilo que nós deveríamos ter rejeitado e que nós rejeitamos nas águas do batismo, porque foi essa a declaração que nós fizemos lá. Então nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Na oração do Pai Nosso, Jesus, quando vai nos ensinar essa oração, ele diz: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, meus irmãos, perdoar tem que ser algo natural do cristão. O cristão, ele deve exalar perdão. O cristão, ele deve ser alguém com um coração voluntarioso para o perdão. Cristão que não perdoa, tem duas coisas acontecendo: ou ele não é cristão, ou ele está com muitos problemas, com muitas dificuldades. Ele está cego, ele está entorpecido, porque o cristão deve perdoar. E qual o pecado que o cristão deve perdoar? Aqueles que Jesus perdoou. Quais Jesus perdoou? Quais Jesus perdoou? Já parou para analisar isso, irmãos? Já parou para analisar a nossa dificuldade em perdoar certos pecados? E aí, se nós devemos perdoar como Cristo perdoou, quais pecados ele perdoou? Aquele que eu tenho dificuldade de perdoar. Aquele que você tem dificuldade de perdoar. E nas nossas dificuldades, nós devemos clamar a quem? A Ele. Senhor, o Senhor sabe quanto que é difícil para mim. O Senhor sabe quanto é complicado para mim fazer isso. Mas o Senhor perdoou essa pessoa. Como que eu não vou perdoar, Senhor? De que maneira que eu não vou perdoar, Deus? Meus irmãos, a carta aos Efésios é uma carta maravilhosa, que ela nos mostra a grandeza de Deus, nos mostra a obra de Cristo e mostra como a igreja deve responder a tudo isso. Nós devemos ficar atentos a cada uma dessas coisas e começarmos a olhar para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso entendimento e começarmos a enxergar se nós não estamos agindo mais como ímpios do que como santos de Deus, como crentes. Se revestidos nós estamos dessa nova vida de Cristo, e se estamos, porque estamos fazendo coisas de ímpios. E se estamos fazendo coisas de ímpios, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude nas nossas dificuldades. E quantas são as nossas fraquezas? E quantas são as nossas dificuldades? Mas nós precisamos nos lembrar que um homem chamado Jesus, ele andou nesta terra, passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos e venceu todas elas. E Ele é poderoso para nos ajudar a passar por todas as nossas adversidades, por todas as nossas dificuldades, porque Ele é que nos santifica, porque é Ele que nos justifica, é Ele que opera em nós a santidade que Deus requer que seja feito em nós e através de nós. Vamos orar ao Senhor? Deus, ajuda-nos, Senhor, a Te servir e a andarmos, Senhor, como nova criatura que somos. Ajuda-nos, Deus, a olharmos para Ti, Pai, e vermos em Ti a postura, o exemplo, Pai, que nós devemos seguir e imitar. Ajuda-nos, Deus, a vivermos conforme, Senhor, o chamado que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos conforme, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou e tudo aquilo que o Senhor fez por nós e para nós, Senhor. Meu Deus, não permita que o velho homem venha a ressurgir, a crescer novamente, mas que nós venhamos a matá-lo todos os dias. Que nós venhamos, Senhor, a Pai, subjugá-lo todos os dias, para que a nova vida que habita em nós, ela resplandeça e seja uma luz para aqueles que ainda estão em trevas.
Pai, ajuda-nos, Pai, nos ensina a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.